Nós vamos ver lá no livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, onde ele retrata diálogos seus com os apóstolos e com os familiares dos apóstolos, que eram verdadeiros cultos do Evangelho no lar. A gente até pode pensar, né, que maravilha ter Jesus no nosso culto do Evangelho no lar, né? Vocês não acham que é uma maravilha? E a gente pode ter. É só pegar os ensinamentos dele e levar para o nosso culto do Evangelho no lar. Nós estamos tendo Jesus no nosso culto do Evangelho no lar. Porque isso acontecia fisicamente, mas poderia não acontecer espiritualmente. Nós podemos fazer com que aconteça espiritualmente. E lá, num dessas páginas, nós vamos ver quando ele coloca o título, o talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a genitora, zelosa de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os maravilhosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes, como agora, né, permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo acrescentou, então, bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos utilizá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciados com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, arrematou, dizendo: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar.
que realmente só estamos aqui graças ao tempo. E tudo que fizemos é através do tempo. Esse tempo que Deus nos dá de graça e que ao longo dos milênios, inadvertidamente, nós não o aproveitamos. E por isso, naquele chavão que nós costumamos dizer, que nós temos o que temos, porque fomos o que fomos através do tempo. Nós temos o que temos, porque fomos o que fomos. E nós andamos mal aproveitando o tempo, e por isso ainda aquelas muquerelas, né? Aqueles murmúrios, aqueles queixumes, aquelas reclamações, aquelas lamentações que nós fizemos, por coisas errôneas que nós andamos fazendo ao longo dos tempos. Porque a nossa vida já poderia ser bem melhor se a gente tivesse aproveitado melhor o tempo. Eu estou dizendo isso principalmente para mim, porque eu ouvi que está mais perto da minha boca é o mel. No passado, a gente andou fazendo as coisas através do tempo, não tão de acordo conforme as leis divinas. Mas Deus, bondosamente, nos dá um novo tempo. E hoje é um novo tempo. E Ele nos dá um novo tempo com coisas que nós podemos ir adicionando à nossa vida para melhorarmos as nossas condições de conhecimento e de moralidade. Para que nós possamos buscar esses estados celestes de alma que Jesus dizia que nós poderíamos ter. E esse tempo Ele nos dá de graça. E Jesus dizia, dai de graça o que de graça recebestes. E às vezes a gente não quer dar um pouquinho do nosso tempo para o outro, benevolamente. Porque às vezes a gente utiliza o tempo para pensar coisas negativas com relação aos outros. Está utilizando mal o seu tempo e malevolamente contra os outros. E às vezes a gente não quer dar um pouquinho do nosso tempo. Agora eu não tenho tempo. E daqui a pouco pode ser tarde demais. Então nós temos que aproveitar sempre o momento, porque agora é o melhor momento. Esse melhor momento vai ser sempre hoje, porque às vezes a gente se fixa em demasia num tempo que já passou. E segundo os estudiosos, nós nos fixamos em torno de 65% no passado, em torno de 32% no futuro, e rezam míseros 2, 3% para o presente. E sendo que o tempo de agora é o mais importante para que a gente possa fazer as análises daquilo que nós fizemos de errado no passado e aprimorar aquilo que nós fizemos de bom, porque não adianta eu ficar me orgulhando pelas coisas de bom que eu fiz, porque isso é passado. E se eu errar agora, eu estou acumulando mais negatividades para o amanhã. Também porque tudo de bom que nós já fizemos, e aquilo que nós já fizemos é passado. Não foram coisas que nós fizemos e que vão nos situar num patamar superior. As coisas boas que nós já fizemos, e nós já fizemos é passado, foram apenas para que nós pudéssemos ir eliminando as negatividades que nós já fizemos
em vidas passadas. Porque quanto mais pregressos são os tempos, menos evoluídos nós éramos. E utilizávamos nosso tempo para fazer coisas ou negativas ou aplaudir as negativas que estavam acontecendo. Nós já batemos palmas para os leões comerem pessoas. Não estávamos fazendo uma negatividade direta, estávamos fazendo uma negatividade indireta. Ou se alguém sofre alguma coisa, felizmente nós não nos comprazemos mais com os reveses que os outros sofrem, mas nós já nos comprazíamos antes com os reveses que os outros sofriam. Principalmente se não eram pessoas das nossas boas relações. Ele teve o que merecia. A gente julgou que ele estava sofrendo e que merecia. E às vezes a gente desejava que ele sofresse muito mais. Estava utilizando as suas condições de tempo para julgar. E um dos ensinamentos do Mestre é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Porque se a gente estaria utilizando mal o nosso tempo, isso que nós não falamos num outro talento maravilhoso que Deus nos dá e que sem a qual a gente não existiria, que é a inteligência. E que através da inteligência nós podemos utilizar o nosso tempo com melhor raciocínio. Mas também não serviria só o tempo, né? Porque o tempo, é claro, é através dele que nós fizemos tudo. Mas nós fizemos tudo o que nós fizemos com o tempo, com a nossa inteligência. Mas nós só podemos fazer bem essas coisas que nós fizemos com a nossa inteligência através do tempo, fazer bem utilizando o amor. E esse Deus nos dá de graça também, para que nós possamos utilizar moralmente e inteligentemente o nosso tempo. Nós vamos encontrar no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, um texto que está lá no capítulo 92 do Pão Nosso, para aqueles que queiram chegar em casa e ler, né? Quem tem o Pão Nosso. Deus não desampara. E lá tem um texto bíblico, que está lá no Apocalipse 2:21, onde está colocado: e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. E Deus está nos dando tempo. Não só para que a gente possa fazer todas aquelas coisas que nós fazemos, mas aqui está colocando que Deus nos dá o tempo para nos arrependermos. Mas Deus não queria que nós nos arrependesse de fazer as coisas certas, né? Até porque de fazer as coisas certas ninguém se arrepende, né? Certas e boas, ninguém se arrepende. Porque está ali escrito: e dei-lhe tempo para que ele se arrependesse da sua prostituição. Mas aí nós podemos dizer: mas eu não sou prostituto ou prostituta, na acepção da palavra. Mas quando nós fizemos com que a lei não seja cumprida, nós estamos nos prostituindo com relação às leis divinas. Não estamos no real cumprimento da lei. Porque Jesus falava isso aqui para todos nós. Todas as coisas que eram ditas eram para todos nós. Porque nós adulteramos a lei, como Jesus disse para a mulher adúltera e para aqueles que estavam ali com ela: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quando lhe apresentaram a mulher adulta: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
Mas a maioria daqueles que estavam ali não eram adúlteros com relação à traição homem-mulher, mulher-homem, mas adúlteros com relação ao cumprimento da lei. Jesus, sábio nas suas palavras, nos ensinava a buscar, utilizar esse tempo que nós temos para cumprirmos com a lei. Porque em seguida, ele diz à mulher, quando todos se afastavam, onde estão os que te condenavam? Ah, foram todos embora. Também eu não te condenarei. Mas ele acrescentou, vai e de futuro não tornes a pecar. Ele estava concitando que ela aproveitasse melhor o tempo de futuro, quer dizer, dali para frente, aproveitando o tempo presente em cada momento, não tornes a pecar. Então ele não pactuou, não condenou, mas não pactuou e ensinou a que aproveitasse melhor o tempo daqui para frente. Mas nós vemos nessa frase, e dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Mas esse arrependimento é muito maior, o arrependimento é um processo, e é muito maior do que aqueles arrependimentos que muitas vezes nós fizemos, porque nós precisamos aprender a nos arrependermos. Será que todos nós sabemos nos arrepender? Eu ainda não sei. Porque a gente precisa aprender a fazer esse processo do arrependimento. Porque para que eu me arrependa realmente, não basta eu chegar e dizer para o outro, eu estou arrependido. Vou dizer para Deus, eu estou arrependido. Imaginemos, eu utilizo essa mão que Deus me deu para fazer um monte de coisas boas, estreitar o seu Hélio, mas eu utilizo ela para quebrar o nariz do seu Hélio. Daí depois eu chego, seu Hélio, eu estou arrependido. E daí? O que adiantou para o senhor, né? Quebrei o seu nariz, o senhor teve que ir lá no médico, ficou tantos dias parado, teve que usar os serviços médicos, serviço de enfermeiro, teve problema de respiração depois, seus familiares ficaram preocupados, teve que usar gás e remédios, um monte de coisa. É uma parafernália de coisas. E olha, se a gente continuasse dizendo aqui, ia ser bem mais coisas do que nós dissemos. E daí eu chego, estou arrependido. Utilizei mal, não só o tempo, porque vocês viram que o tempo de cumprimentar foi mesmo tempo de dar o soco no nariz, né? Utilizei mal o meu tempo. Não utilizei a inteligência, porque Deus não nos daria a inteligência, Deus nos daria uma ferramenta para bater nos outros, mas para trabalhar na vinha. Então utilizei mal o meu tempo, utilizei mal os instrumentos que Ele me deu, utilizei mal a inteligência que Ele me deu. E daí era só chegar e dizer que estou arrependido? Então o arrependimento, ele passa por nós termos a consciência, em primeiro lugar, de que eu errei. Eu tenho que ter consciência de que eu errei. Mas tem um ditado que errar é humano, né? Como é que continua?
Alguém me ajuda? Hã? Mas tem uma outra frase que é dita popularmente, essa aí quase não é dito. É. Errar é humano, insistir no erro é burrice. Muito obrigado, eu sabia que eu encontrava um espírito que ia me ajudar, né? Errar é humano, insistir no erro é burrice. Então eu tenho que ter consciência de que eu não posso fazer de novo aquele erro, não posso de novo errar naquele quesito. Eu tenho que ter consciência que eu errei. Segundo lugar, que eu não posso mais errar naquele quesito. E ainda assim, não está completo o processo. Eu tenho que me propor a fazer tantas coisas boas que anulem a negatividade daquilo que eu fiz. Porque quando eu fiz aquilo, eu utilizei mal o meu tempo, eu utilizei mal a minha inteligência, os instrumentos que Deus me deu, e tudo são coisas negativas. E eu estou falando só de mim, eu nem falei no seu Hélio, né? E eu tenho que me propor a fazer tantas coisas boas que anulem as negativas que eu fiz. Por isso, nós sabemos, por essa própria vida, nessa própria vida a gente já está mais evoluído do que era, né? Concordam? Porque às vezes a gente se pega dizendo, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito essa ou aquela coisa a semana passada, no mês passado, no ano passado, há 5 anos para trás, há 10 anos para trás, há 30, há 40, né? Ninguém se pegou? Ninguém? Ah, eu estou vendo algumas cabeças balançar. Porque nessa vida a gente já evoluiu com relação a si próprio. Porque a nossa evolução ela tem que ser de nós para conosco. Eu tenho que me ver mais evoluído do que eu era. Não posso querer ser mais evoluído que os outros, porque daí a minha evolução vai servir só para o orgulho. Eu tenho que ser mais evoluído do que eu era. Porque eu devo ser parâmetro para a minha evolução, porque eu já errei, eu tenho que eliminar os meus erros. Aí, eliminando os meus erros, eu já estou saindo da negatividade. E procurando fazer tantas coisas boas que anulem as negativas, eu já começo a ir na direção da positividade. Então é preciso que nós buscamos os ensinamentos de Jesus para dentro de nós. E a doutrina espírita é pródiga em explicitar os ensinamentos de Jesus para que nós possamos melhorar as nossas condições de livre-arbítrio. Porque a gente utiliza mal o livre-arbítrio pela falta do conhecimento e pela falta da moralidade. E se nós tivermos o conhecimento e a moralidade, nós vamos melhorar as nossas condições de pensar, de falar, de agir. Porque o tempo esse Deus nos dá de graça. E através dele, como nós vimos na lição, nós podemos ir fazendo o resto. A inteligência Deus dá de graça a nós. E o amor está dando 24 horas. Que é essa moralidade que nós precisamos aprendermos a ter no íntimo do nosso ser, para que ela molde o nosso livre-arbítrio, no sentido de que com essa liberdade de pensar nós possamos ter dar um melhor direcionamento na nossa vida. Porque nós precisamos melhorar o nosso direcionamento, porque para quem não tem um direcionamento, qualquer caminho serve. E não é qualquer caminho que nos leva a Deus, mas é o caminho do amor.
E as condições nós as temos. E precisamos fazer com que elas façam com que sejamos amanhã os bem-aventurados. Muita paz.